a gente pode fazer dois tipos de análise. A gente pode ir prefeitura a prefeitura, vendo os problemas que o Boulos teve aqui, que a Maria do Rosário teve em Porto Alegre, que o Lúlio teve em Cuiabá. Enfim, você pode capilarizar e detalhar, e existem questões locais muito fortes que determinaram esse resultado. Mas é inescapável quando você vê um resultado que se projeta nacionalmente com algum tipo, eu não digo de uniformidade, mas com algum tipo de coerência, que é uma derrota acachapante do governo, do Lula, do progressismo, da centro-esquerda, enfim, mas basicamente do lulismo, a gente não olhar para esse ponto nacional, embora as eleições sejam locais. Você tem, em cada caso, você tem 5.700 municípios, em cada cidade você vai ter uma explicação. Eu estava vendo Luiz Costa Pinto, porque faltou ônibus, teve um lockout num lugar, teve compra de voto em outro, teve pressão da milícia em outro. Isso tudo aconteceu. Agora, isso tudo aconteceu numa base nacional que guarda uma impressionante coerência nesses resultados. O segundo traço é que, onde houve uma disputa com a esquerda, agora no segundo turno, a esquerda eu estou pegando é o PT e o PSOL. Eu não vou estender isso para o PSB, para o João Campos, essa coisa, porque é muito difícil classificar, por exemplo, o João Campos como esquerda. Vá lá, está à esquerda do MDB, está à esquerda do Centrão, mas não é propriamente esquerda. Se a gente pegar as votações no Congresso, a gente vê o que cada partido é. Então, nesse quadro, a derrota foi muito grande. A gente teve agente esquerda, uma única vitória em capital, né? A gente teve outras vitórias, Camaçari teve outra, mas uma única vitória em capital, que foi Fortaleza, e mesmo assim uma vitória por 0,7%, diante de um candidato que ensinava a esfaquear a namorada, né? Aquele sujeito que ensina... Você está sem som, Mauro? Você está sem som. 10.838 votos de diferença entre o André Fernandes e o prefeito eleito. Exato. A terceira questão, quer dizer, eu falei da questão... Desculpa, você ia falar, eu te interrompi? Não, era isso mesmo. Era só para observar que a distância foi realmente irrisória. Então, além da gente olhar a questão local e a questão nacional, a gente precisa olhar o padrão de campanhas que a esquerda fez, que foi a campanha do não enfrentamento. Eu digo assim, não foram todas. Por exemplo, a Natália Bonavide fez uma campanha de enfrentamento em Natal e mesmo assim não ganhou. A campanha dela foi diferente das campanhas que a gente viu, por exemplo, aqui em São Paulo e Porto Alegre. Mas a terceira coisa, antes de ver esse negócio das campanhas, é o seguinte: essa história de o Bolsonaro perdeu. A gente vai precisar examinar isso com um pouco mais de distanciamento, ou seja, dar um pouco mais de tempo para estudar o que é esse fenômeno do Bolsonaro. Se de fato existe algo conhecido como bolsonarismo no país, ou se existe um campo de extrema-direita e esse campo não perdeu. O que perde é o personagem que governou o Brasil durante 4 anos. A gente está muito acostumado a gente pegar Getúlio Vargas, que deixou um legado político histórico imenso, e falar em varguismo, é correto. Mas a gente não pode falar em fernandismo para falar de Fernando Henrique Cardoso. Eu posso falar de uma corrente liberal, um pouco progressista, mas não existe um fernandismo, um Fernando Henrique. Assim como eu tenho dificuldade de ver o Bolsonaro como líder de uma orientação política mais geral. Porque senão eu não entendo o que aconteceu. Vários desses políticos, assim dizer, o PL se deu muito bem nas câmaras de vereadores pelo Brasil. O PL é basicamente bolsonarista. O PL foi muito bem votado, se não me engano, foi o partido que mais teve votos no primeiro turno, em número absoluto de votos. O maior número de votos populares foi o PL no primeiro turno. O maior número de votos populares. Quer dizer, como é que você fala que tanto o bolsonarismo quanto a extrema-direita, que está abrigada no PL, eu posso dizer que perdeu? Porque a candidata bolsonarista perdeu em Curitiba. Sim, mas o Pimentel é um candidato de direita. Essa direita teve agregada no governo Bolsonaro. O Queiroga perdeu em João Pessoa. Sim, mas o Queiroga é um marinheiro de primeira viagem. Ele foi ministro da Saúde durante a pandemia.
A gente sabe o que foi a pandemia, foram 700 mil mortos, mesmo na cidade dele. Ele tem esse prestígio, chegou ao segundo turno, mas não é um personagem político tradicional. Então, eu não posso pegar casos isolados de derrota de bolsonaristas mais evidentes e dizer que perdeu. O Tarcísio é um bolsonarista ou não? Bom, o Tarcísio é uma figura que se destacou no governo Bolsonaro. Agora, se a gente pegar a história do Tarcísio, ele surge na política no governo Dilma, né? Ele é nomeado diretor do DINIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, naquela faxina étnica que a Dilma fez em 2014 e 2015. Dali, ele sai ele foi secretário da coordenação do Programa de Parcerias e Investimentos, que cuidava de concessões e privatizações. Não que a Dilma tenha promovido o Tarcísio, mas o Tarcísio é uma figura que se esgueira pela máquina pública e depois do governo Dilma, ele é um capitão do Exército, formado no Haiti, ele se encosta no Bolsonaro. Ele não é alguém articulado com o Bolsonaro desde sempre. Agora é um cara de direita que encontra o seu nicho. E agora tenta um voo próprio, nessa confusão que é o fato do Bolsonaro estar inelegível. Agora, o Bolsonaro foi cabo eleitoral em diversos municípios, esteve aqui no estado de São Paulo, em vários municípios. Você entrevistou a Débora Camilo semana passada, ela falou que esteve em Santos fazendo campanha. Então, ele não perdeu o seu prestígio, os seus seguidores continuam na política e nada diz que se recuou, não o bolsonarismo, mas a extrema-direita. Bom, em quarto lugar, é o tipo de campanha feita. Paro por aqui. Não, só para... Quero falar do tipo de campanha feita na sequência, só para dar uma dimensão, então, desse processo, olhando para aquilo que é o centro político, o coração político numa eleição municipal, são as capitais, né? As capitais e as grandes cidades, que é onde a opinião do Brasil se forma, né? É o que pauta a opinião do Brasil. Olha aqui, achei interessante essa classificação que eu fiz. O MDB e o PSD elegeram cada um 5 prefeitos em capitais, União Brasil e PL 4, Podemos e PP 2, Avante, PSB, PT e Republicanos 1. Aí eu fiz um recorte, Maringoni, porque é o seguinte, olhar para os partidos apenas no Brasil não é suficiente. É preciso olhar dentro dos partidos a qual corrente política e ideológica cada um, ou cada prefeito, ou cada grupo pertence. É claro que fazer isso com as 103 maiores cidades é mais difícil, mas nas capitais é mais fácil, e eu fiz isso de ontem para hoje. A extrema-direita, e aí extrema-direita tem no PL, tem no União Brasil, né? O Nunes e o Melo são do MDB. Não vai dizer que eles são da direita tradicional? Não. Então, a extrema-direita, Maringoni, elegeu 13. A direita e a centro-direita elegeram 11. E a esquerda e a centro-esquerda, e aqui eu incluí, diferentemente da sua avaliação, acabei incluindo aqui, até por condescendência, o PSB, elegeram apenas 2. Quando a gente faz um outro recorte, que olhar a base do governo Lula e a oposição, o número fica ainda um pouquinho pior, porque eu botei mais um, não só a extrema-direita, botei mais um na oposição, que é o Bruno Reis, o prefeito de Salvador, que na classificação política ideológica está na direita, não está necessariamente na extrema-direita, mas é de oposição radical ao governo Lula. Então está 14 para a oposição, 12 para o governo Lula. Agora, Mauro, agora eu vou te entrevistar, então, sobre essa tabela. Nessa base do governo e oposição, como é que você classifica o Ricardo Nunes? Oposição, porque ele é MDB base do governo. Mas não, ele está na oposição, claro, assim como o Melo. Não, os dois estão na oposição. Porque isso não adianta eu olhar, MDB é base do governo. Então, todo prefeito que se elegeu do MDB é base do governo. Não, ele é um prefeito do Tarcísio. É claro também, importante dizer, né, que o comportamento de um prefeito é diferente do comportamento de um deputado. O deputado de oposição é um deputado de oposição radical. O prefeito depende das verbas do governo federal. Então, é uma oposição mais matizada, vamos dizer assim. Mas eles são de oposição. Né? É o caso, por exemplo, do Eduardo Paes, que é um homem de direita, pode ser uma direita moderada, mas é um homem de... Eu não sei como é que você classificou ele ali. A gente pode até... Eu botei ele na direita e centro-direita. Ali não dá, né? Até o João Campos ainda vai, mas o Eduardo Paes botar na esquerda e centro-esquerda... O Eduardo Paes é tido como base do Lula. O PT, em massa, em um setor grande da esquerda, fez voto útil no Eduardo Paes, o que esvaziou muito a candidatura do Tarcísio, não do Tarcísio de Freitas,
mas do Tarcísio do Bem, lá do Rio, o professor Tarcísio, que é do PSOL, e toda a esquerda, uma parcela expressiva da esquerda viu a vitória do Eduardo Paes como uma vitória do Lula, sendo que o Eduardo Paes é um anfíbio, né? Ele vai para lá e para cá conforme as direções, o balanço do poder. Se o Bolsonaro se eleger, ele não vai ser um bolsonarista, mas evidentemente ele não vai ser oposição ao Bolsonaro. Então é preciso a gente saber essas condições da política brasileira, que tem um enorme setor que a gente classifica genericamente como centrão, mas que historicamente é partido de governo e não do governo. Quer dizer, de acordo com o governo que tiver, eles não são firmes defensores, mas eles estarão com o governo. E não dá para o governo contar, como eu vi muitas avaliações no primeiro turno, contar essas vitórias do centrão como vitórias da Frente Ampla do Lula, o que é um despautério. Você ia falar do quarto ponto, que é exatamente o estilo de campanha, ou a condução das campanhas, não é? Eu vejo essa eleição do Boulos, está todo mundo falando muito dessa questão do Boulos, e todo mundo comparou que o Boulos teve a mesma porcentagem em 2020, quando tinha um orçamento de 7 milhões de reais, o Boulos saiu com o PSOL. Naquela época, o PT tinha o Gilmar Tato como candidato, que foi um fiasco, né? O PT não tinha lideranças para sustentar uma campanha majoritária em São Paulo. Olha aí, a comparação dos dois quadros, né? O Nunes teve 59,35 e o Bruno Covas 59,38, uma diferença de 4 anos de nada. E o Boulos, em 2020, teve 40,65 e agora 40,62. Ou seja, embora a cidade tenha mudado, naquela eleição nós tivéssemos no meio da pandemia, vamos lembrar, 2020 não tinha vacina ainda, era o auge da pandemia, a abstenção, as pessoas se espantaram, porque ela foi de 30%, e foi alta, mas todo mundo viu com naturalidade aquela abstenção, porque se dizia, a gente avaliava, não, tem que ver, não é só o desinteresse pela política, é o interesse pela saúde. As pessoas tinham medo de votar. Eu lembro que tinha 1000 protocolos nas filas de votação. Hoje não há pandemia e a abstenção foi maior. Ela chega, se não me engano, a 34% se você somar com brancos e nulos. Ou seja, é um terço da votação, é padrão de votação de país europeu nos anos 90, quando a abstenção não era ainda tão alta. Você tem situações em que a abstenção é maior do que 50%. Nos Estados Unidos é isso. Mostrando que, mesmo num país com voto obrigatório, o desinteresse pela política é enorme. Isso tem que ser analisado separadamente. Não dá para colocar só no balaio da antipolítica. Não. São eleitores que estão, eu vou usar um termo que não é próprio das eleições, ele está mais nos estudos do trabalho, que é a questão do desalento, né? Mas as pessoas estão desalentadas com as soluções apresentadas pela política institucional. Não é que as pessoas discordam do projeto político de cada lado. Na eleição, ainda mais numa eleição municipal, o que importa é se vai botar um poste na minha rua, está alagando aqui em frente de casa, não tem policiamento, a GCM não está aqui. São questões muito imediatas. Se você asfalta uma rua, você ganha voto. Tanto que a campanha do Ricardo foi asfalto. Você pega o mote de campanha dele foi asfaltar 35 mil quilômetros de rua de São Paulo, como ele anunciou. Não sei se foi essa extensão mesmo, uma imensidão, dá 3 vezes você voar de São Paulo a Londres, né? De São Paulo a Londres em voo. Mas esse tipo de benefício muito específico, muito local, muito pessoal, quer dizer, o que ele vai fazer por mim? Vai me arranjar emprego e tal? Isso conta muito. Mas esses 30%, 34%, estão céticos sobre qualquer tipo de solução, inclusive os locais, inclusive as pessoais. Isso é gravíssimo. Demonstra uma utilidade democrática muito forte. Então, isso tem que ser estudado para além da direita. Muita gente está analisando, não, o Boulos teve 40%, teve 34% de abstenção, logo eu somo 40 com 34, dá 74% da população não queria um Nunes. Não. Isso é ficção de petista ou de psolista desencantada, né?
ou encantado, né? Porque 34% também não querem Boulos. Então, não quiseram nenhum dos dois. É algo gravíssimo, gravíssimo, que demonstra uma fragilidade democrática de desinteresse. Diga lá. Antônio, parece que isso demonstra a crise da democracia liberal ou neoliberal, e as pessoas estão descrentes e revoltadas, e aí elas se dividem entre as que nem vão votar, ou seja, uma massa disponível para se levantar contra essa democracia liberal, neoliberal, mais adiante, e aquelas que não chegaram nesse limite ainda, e aí estão votando com a extrema-direita, representada aqui em São Paulo pelo Marçal nessa eleição. Exato, Mauro. E existe, quando eu falo que a gente tem que olhar para o panorama nacional, como esse panorama, eu não olhei muitas cidades, mas em algumas a abstenção está bastante alta, a gente tem que olhar o seguinte: não adianta o governo vir dizer, olha, o emprego cresceu, a renda cresceu, o PIB vai crescer tanto, porque existe algo não identificado na vida, no cotidiano das pessoas, de uma insatisfação difusa que está se manifestando novamente. E eu digo novamente pelo seguinte: até hoje, 11 anos depois, eu digo nós, não é só a esquerda, a direita, não conseguimos identificar ou analisar corretamente o que aconteceu em 2013. Se eu pego, e eu lembro que eu fiz isso muito na época, os indicadores de crescimento econômico, de emprego, de renda, de crédito para as pessoas, de consumo, ali em março de 2013, eram ótimos. O emprego no governo, naquela fase do governo Dilma, estava um pouco maior do que hoje, o desemprego estava até menor. No entanto, a gente teve aquela explosão de revoltas no Brasil, deflagradas, detonadas pelos 20 centavos no preço do transporte em São Paulo. Não adianta falar, como muitos petistas falaram, que aquilo foi provocado pelos americanos, aquilo foi provocado pela extrema-direita, aquilo foi... Enfim, você encontra 1000 teorias que todas podem ter razão, mas você não consegue encontrar uma explicação determinante. Existia uma insatisfação não revelada pelas pesquisas, que não aparecia nos indicadores, que provocou aquela explosão. Hoje, essa insatisfação está aparecendo nas abstenções. É preciso ter muita atenção a isso. Nós estamos olhando para os votos válidos. É preciso ter muita atenção para essa situação que se afigura como muito problemática. O desencanto, como você fala, com a democracia liberal. Algo não está funcionando. O governo Lula foi bom, botou comida na mesa, melhorou um pouco aqui, salário aqui, mas não entusiasma ninguém. O governo, eu não estou falando do governo na discussão mais abstrata, que a gente pode abstrata, eu digo o seguinte, mais política, ideológica, tal. Ele não está funcionando na base da sociedade. Tanto que a derrota é a expressão disso.